Pronto, a nossa aula de hoje, PW1, começa a ser gravada. E hoje, gente, a gente tem uma proposta assim mais participativa de vocês. Nós vamos falar só um pouquinho, não muita coisa, sobre diagramação com divs e estilo CSS. E aí, nós vamos passar para vocês uma proposta de atividade, vocês vão desenvolver e nós vamos ficar aqui na retaguarda auxiliando. Para esse auxílio, o ideal seria que nós conseguíssemos ter uma conversa direta. Então, eu estou sugerindo duas opções. Uma delas é que vocês tivessem instalado o TeamViewer aí em seu computador. Então, se precisar de alguma coisa muito assim que a gente não consegue ajudar pelo diálogo apenas, com o TeamViewer a gente pode, dependendo da qualidade nossa da internet, a gente consegue acessar o teu computador, o computador de vocês, e acompanhar individualmente. Ou então, um outro aplicativo que, na verdade, eu passei a utilizar faz pouco tempo, o Discord, né? O Discord já tenho instalado aqui, mas eu ainda não tenho utilizado muito. Então, nós vamos encaminhar nessa prática aqui. Deixa eu ver o que a Michelle escreveu aqui no grupo. Discord é Tá bom, legal. hein? Ele tá Oi? Discord é bom, hein? Só uso ele pra conversar quando eu tô jogando. Então, quando tá jogando, né? Quero ver estudar. Vamos lá. Então, Eu vamos. também compartilho a tela lá também. Então, preciso ver como é que é lá, porque eu ainda não tenho muita habilidade lá, mas eu sei que é tranquilo. Gente, ó, então eu vou compartilhar minha tela, tá? E eu vou mostrar para vocês, basicamente, em cima, estão vendo até uns efeitinhos aqui que tá rolando, né? Alguma coisa assim. Vou mostrar algumas coisinhas. O Alexandre já está na reunião ou o Alexandre não apareceu aqui ainda? Deixa eu ver. Oi, Alexandre. Lembra que você me perguntou como é que faz para centralizar div, colocar lado a lado, tudo? Então, eu não vou Sim. ensinar diretamente, mas eu vou dar o caminho para começarmos a fazer alguma coisa desse tipo, tá? Então é o seguinte, ó. É, vou mostrar. O objetivo da aula de hoje é apontar caminhos para vocês. Apontar caminho e vocês começarem a pesquisar e utilizar os recursos para produzir uma página de acordo com a proposta que a gente vai fazer. Então, para tal, eu já vou abrir aqui o arquivo index.html e o arquivo estilo.css, ó, pequenininho, não tem nada assim, não coloquei muita coisa. E aqui o que, que existe, na verdade? Uma div externa, que essa que está com cinza mais escuro, três divs internas, tanto que eu chamei de div interna 1, div interna 2, div interna 3. O que, que nós vamos fazer aqui? A gente já sabe colocar lado a lado, que é o display flex. Eu vou mostrar para vocês quais são os recursos para centralizar uma div, a gente centraliza sempre divs dentro de divs. Nós temos que pensar que todo conteúdo agora está dentro de div, né? Educar a nossa forma de ver assim. E algumas coisinhas como esse efeito aqui, que eu posiciono o mouse, coisas do tipo assim, estão vendo? Posiciono o mouse, mudei a espessura da borda, posicionei o mouse aqui na div interna, mudei a espessura da borda, coisas do tipo. É apontar caminho. E depois nós vamos falar com alguns detalhes sobre propriedades e subpropriedades e assim por diante. Então, bastante simples, ó. Lá dentro do Buddy, tem alguém com o microfone aberto aí, cuidado. Lá dentro do Buddy, eu criei aqui uma div, que é aquela cinza, que eu chamei de div externa. Como só tem uma, eu identifiquei pelo ID, né? Identifiquei pelo ID, tá certo, é assim, quando é uma só é o ID. E depois, internamente, existem três divs, e como as três têm a mesma característica, elas não precisam ter o mesmo conteúdo. Tanto que eu coloquei aqui, ó, div interna 1, 2 e 3. Mas, em termos de estilo, de formatação, de aparência, elas têm a mesma característica. Portanto, eu enquadrei as três divs internas
dentro de uma classe chamada div interna. Básico, só isso, HTML, só tem isso aqui. Lá no CSS, o que eu fiz? Vejam que eu nem me preocupei, nesse caso, em colocar nada no seletor universal. Também não coloquei nada no body. E aqui, ó, fiz uma pequena colocação apenas. Eu disse que todas as divs, não importa que depois elas sejam identificadas pela classe ou simplesmente pelo ID, que todas elas vão ter a borda vermelha, e elas serão do estilo sólido. Eu nem coloquei espessura. E aí vem a primeira, na verdade, novidade aqui, né? O que é esse hover aqui? O hover é um estado, é uma, vamos assim dizer, uma ação que o usuário executou, que é posicionar o ponteiro do mouse sobre, no caso, a div. Então, o que eu quero que aconteça quando eu posicionar o ponteiro do mouse sobre qualquer div? Eu vou mudar a borda, passo a borda para 5, a espessura da borda. Então, aqui eu não defini antes, mas vamos fazer assim, ó. A espessura da borda de todas as divs, vamos colocar aqui com 2, tá? Esse é apenas um exemplo de uma propriedade, na verdade, uma subpropriedade da propriedade width, da subpropriedade width, da propriedade border, que nós estamos alterando. Então, o efeito disso é aquele que a gente estava vendo lá. Deixa eu atualizar. Toda a borda, todas as divs, por padrão, elas têm espessura 2 pixels. No entanto, quando eu invadir, vamos assim dizer, a div, posicionar o ponteiro do mouse sem clicar, basta posicionar o ponteiro do mouse sobre ela, é feita uma mudança e a borda passa para 5 pixels. Quando eu retiro o ponteiro do mouse da área da div, ele volta para a propriedade anterior, ele volta para 2 pixels. Então é isso daqui que está acontecendo, ó. Posicionei 5 pixels, saí 5, ele volta para 2 pixels. Posicionei, saí. Posicionei, saí. Disso, a gente já pode imaginar, assim, uma infinidade de recursos que a gente coloca no nosso portal. Por exemplo, imagine aqui que fosse um menu, eu posiciono o ponteiro do mouse sobre um dos itens do menu, pode aparecer alguma coisa, uma ilustração, pode aparecer um texto. A gente pode imaginar bastante, mas temos que fazer devagarzinho, ir aprendendo, passo a passo, passo a passo. Quando eu saio da div interna, perceba que a div externa continua com a borda grande. Por quê? Eu disse que toda div, quando, entre aspas, invadida, ela vai passar para a borda 5. Então, eu ainda estou nessa div cinza. Quando eu venho para cá, eu estou na cinza e na interna 2. Quando eu saio, ainda estou na cinza. Quando eu venho para cá, eu estou na cinza e na interna 3. Tá? Então, apresentei para vocês aqui um estado. Existem outros, tá? Esse daqui é um estado e é um dos mais usados. Então, vamos pensar depois com calma o que nós vamos poder implementar. Bom, na sequência, a div externa, ela foi, essa externa, ela foi identificada pelo ID, portanto, quando nós vamos lá no CSS, a gente começa com o hashtag ou grade. O que eu defini aqui? Ó? Que ela vai ter uma altura mínima de 40 pixels. Significa que se o interior dela, se o que eu colocar internamente a div externa expandir de tamanho, ela também se expande. E isso, na verdade, está acontecendo, porque cada div interna tem uma altura de 100. Então, naturalmente, essa div externa já está expandida. Eu vou fazer uma pequena mudança aqui e vou colocar 400 pixels, só para a gente ver. Olha lá, 400 pixels. Então, a distância do topo até a borda, essa altura aqui, é de 400 pixels, no mínimo. E se o conteúdo aqui dentro exceder, como nós utilizamos a propriedade min height, ou então altura mínima, automaticamente ela vai se expandindo na vertical.
Se nós tivéssemos colocado apenas altura e 40, ia estourar, o conteúdo ia estourar. A gente ia ter alguma coisa, lá, desse tipo aqui, né? Então, a div interna 1, 2 e 3, elas estão embutidas na div externa, mas visualmente falando, a gente tem o estouro aqui, né? A div saiu, ela caiu, as internas saíram da div externa. Então, quem vai fazer esse papel aqui para a gente é um min aqui. A mesma coisa vai acontecer na largura, na horizontal, na largura. A div externa ainda vai ter um background color, definido aqui em hexadecimal, 55, 55, 55. O alinhamento do texto é centro. Bom, o que esse alinhamento do texto centro vai fazer? Que se eu tiver algum texto, na verdade, do jeito que está aqui, ele está sem efeito. Mas o que Text Align Center vai fazer? Se tiver texto dentro da div, ele vai ser centralizado. Mas esse texto align, aí que entra uma parte que eu acho particularmente, eu acho assim, penosa do CSS. Quando uma propriedade definida com determinado valor, ela, entre aspas, anula outra propriedade. Isso eu acho assim algo que é um volume de informações muito, muito grande e a gente tem que estar sempre pesquisando, sempre vendo. Obviamente, quem trabalha com isso o tempo todo vai ter mais habilidade, vai ter mais conhecimento, vai ter mais habilidade, tudo. E quem estiver trabalhando com isso esporadicamente vai sofrer um pouquinho. Tá? Então, vamos lá. O que Text Align faz? Ele alinha o texto. Então, se fosse no Word, a gente poderia alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, justificar. Eu já vou mostrar isso daqui para vocês, para a gente saber quais são os valores que a gente pode utilizar. O Display Flex, a gente já sabe o que faz. Se eu tiver divs internas, elas são colocadas de maneira flexível, e visualmente isso é lado a lado, tá? É isso que está acontecendo. Bom, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer aqui com essa div interna? Então, nós temos 3 divs internas. Deixa eu atualizar aqui. É isso, ficou legal. Nós temos 3 divs internas, todas elas da classe div interna. O que está acontecendo aqui, ó? Essa linhazinha, nem coloquei comentário, eu vou colocar agora. Ó. Essa linha margem, essa linha é o... Alexandre, essa linha é o X da questão. Ela vai centralizar div na div externa. Então, como é que a gente faz isso? Ó? Como é que funciona esse recurso? A gente vai utilizar margem, e aí, ó, sempre lembrando, eu posso definir cada uma das subpropriedades, ou eu posso colocá-las todas. Então, quando eu estou colocando margem aqui, as margens são 4, superior, direita, inferior e esquerda, ou seja, top, superior, right, direita, bottom, inferior e left. Eu poderia ter definido cada uma delas dessa forma. Vamos colocar aqui, assim, ó, top, 10 pixels, margem right, R-I-G-H-T. O vetor digital tá certo. Aí, ó, sacada, como é que faz para centralizar? Auto right tem que ser auto bottom, que é a margem inferior. Pode ser qualquer coisa, 10 pixels. E a margem left, auto. Então, essas 4 linhas que eu vou selecionar, essas 4 linhas aqui que eu vou selecionar, elas correspondem... Deixa eu ligar o zoom aqui, que aí eu consigo utilizar, inclusive, a canetinha lá para ir marcando o apontador. Então,
Essas 4 linhas, essas 4 instruções, elas equivalem a essa única instrução, né? Com a prática, a gente começa a fazer essa associação e fica mais fácil. Mas a gente tem que saber que isso daqui é top, que isso é right, que isso é bottom e que isso é left. Qual que é o problema que eu comentei com vocês em aulas anteriores? A gente vai lá, por exemplo, fazer uma pesquisa, né? Eu me lembro bem da aula quando eu pedi para vocês colocarem sombra. E aí a gente foi, eu vi bastante gente, todo mundo, claro, estava começando, então colocou lá CSS sombra na fonte. E aí, vamos ver se ele vai trazer um exemplo aqui qualquer. Eu quero ver um exemplo, deixa eu, aqui, ó. Aí aparece, aqui, ó, por exemplo, isso daqui. Propriedade color, e aí vem, ó, desculpe, propriedade text shadow. E aí vem um valor, outro valor, outro valor e outro valor. E aí, o que a gente fazia? Copiava e colava, mas na verdade a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 valores, significa que a propriedade text, ela tem uma subpropriedade chamada shadow, que é a sombra, e essa subpropriedade chamada shadow, ela tem mais 4 subpropriedades. Agora, quais são elas? É aí o X da questão. É aí que vai ser a segunda parte dessa pequena exposição que nós vamos fazer. Então, tem a sub-subpropriedade, que aqui está sendo indicada por black, então a gente já sabe que é a cor da sombra. Depois tem um determinado tamanho, um outro determinado tamanho e um outro determinado tamanho. Então, o que nós vamos direcionar a vocês hoje é como ir atrás, como correr atrás dessas subpropriedades e subpropriedade, assim por diante. Portanto, voltando aqui, é isso que eu estou tentando explicar. Aqui a gente está usando margem com top, right, bottom e left, que corresponde a isso. Minha sugestão, para que vocês, quando vocês estão começando, coloque as duas. Quando você estiver fazendo, perca um pouquinho de tempo e coloca as duas, coloca uma como comentário e deixa a outra efetiva. Então, nesse momento aqui, o que está acontecendo? Isso daqui, ó. Ou então, a primeira sugestão é essa. Ou então, quando você colocar a propriedade, já coloque na ordem que deveriam ser apresentados os valores. Então, já coloca aqui, ó, margem top 10, margem right alto. Porque aqui eu poderia fazer o seguinte, ó, deixa eu só explicar. Eu poderia ter colocado o left aqui em cima. Left, top, right, bottom. Tá certo, não tem nenhum erro. Mas o que eu estou sugerindo é assim, ó, coloque as subpropriedades na ordem em que nós deveríamos colocar se utilizássemos apenas a propriedade com seus vários valores. É essa a sugestão que eu dou para que a gente comece a memorizar tudo que está acontecendo. Então, esse pedacinho aqui, ó, na verdade, a gente só tinha essa instrução, que foi desmembrada nessas 4, é isso daqui que vai fazer centralizar. E aí, o que acontece? Como eu tenho 3, as 3 são centralizadas. Percebam que o espaço que existe aqui é mais ou menos o mesmo, né? Esse espaço aqui, ó, está multiplicado por 2, e esse espaço aqui está multiplicado por 2. Então, eu consegui um efeito aqui de centralizar. Cada uma das divs internas tem largura de 200, altura fixa de 100, tem um background branco, e aí essas 3 de baixo aqui, aí não tem jeito, aí tem que ser as 3. O que essas 3 instruções de baixo fazem? O alinhamento, é o alinhamento vertical centralizado. Então, se vocês observarem dentro dessas 3 divs, o texto está centralizado. Mesmo que eu colocasse alguma coisa a mais, então, por exemplo, aqui, ó, que eu colocasse div interna 1, eu vou colocar aqui, ó, outra linha. Só que eu vou separar essas duas linhas por um BR, porque senão, se eu não colocar o BR, não vai ter efeito. Olha o que vai acontecer aqui. Olha lá. Ele centraliza.
tá? Se a gente der um zoom aqui, essa div interna 2, se a gente passasse, eu tenho aqui, peraí, uma linha reta aqui, ó, ela está bem no meio, porque esse texto ele está perfeitamente centralizado na div e esse texto está perfeitamente centralizado. Tá? Então, diminui o zoom. Esse pacotinho aqui, essas 3 instruções. Então, eu pego a div, eu já digo que ela é flex, e flex direction column, justify content, quer dizer, o conteúdo justificado. Como que ele vai ser justificado? Com center. Isso daqui. Então, eu posso mandar esse arquivo para vocês, mas ó, já pode tirar foto, ver, guardar isso aqui, porque isso aqui vai ser um copiar e colar toda vez que a gente quiser, utilizar. Estou vendo aqui que tem 7 mensagens. Deixa eu ver o que são essas. Se é o Cristiano que está mandando mensagem. Ah, é o Cristiano. Tá? E aí ele perguntou alguma dúvida, tudo beleza. É isso aí. Tudo bem, moçada? Um segundinho só, se alguém quiser se manifestar, fale agora ou pergunte daqui a pouquinho. Alguém tem alguma colocação? Deixa eu ver aqui. Pergunte por aqui também, é o Cristiano. Só o Cristiano fala comigo. Você viu? A que ele levou no começo da aula lá, do fora que ele deu, ele está tentando se redimir. Tá tudo bem? Então tá. Vamos lá. Segunda parte da aula, que hoje, como eu falei para vocês, vocês vão trabalhar bastante, a gente vai tentar ficar no suporte. Propriedades, subpropriedades. Eu volto lá no W3 School. E aí, o que eu fiz? Quando eu peguei esse site, coloquei aqui no Google Chrome, Enter, ele me pergunta se eu quero traduzir. Se você tiver bom de inglês, vai no inglês, senão você vai no português. E a tradução, ela é boa, ela não é excelente, mas ela é boa. E aí nós vamos descendo, descendo, até a gente chegar em referências. Aqui a gente tem as referências de HTML, parte do que a gente aprendeu. Quer dizer, o que a gente aprendeu está aqui. Então eu tenho lá, ó, olha as tags. A tag de comentário, a tag doctype, a tag para link, e tem tag aqui que eu confesso para vocês, tem coisa que eu não conheço, mas tem muitas. Olha aqui, ó, como é que faz para colocar um áudio. Se você quiser colocar embutir na sua página a reprodução de um arquivo sonoro, só tem o áudio, tem uma tag específica para isso. Acho que tem uma tag para vídeo também. Deixa eu descer. Só não tenho certeza se o nome é vídeo. Acho que não. Aqui, ó, vídeo. Como é que faz? Por exemplo, eu quero colocar um vídeo do YouTube. Olha aqui, ó. Não é nada difícil. Largura, altura, né? E aí eu defino, ó, onde está o arquivo, se ele é do tipo MP4, OGG, mas deixa isso para depois. Vamos mexer com HTML agora não. Nós vamos ver aqui, ó, referência CSS. Aqui é a salvação da nossa vida. E como é que a gente vai ter que usar isso aqui? Propriedade CSS. A grande sacada é a seguinte, ó. Percebam aqui, ó. Pegar uma que é conhecida nossa, background. Background é fundo. E a gente já sabe para que serve o background color. Então, além de background color, a propriedade background tem todas essas propriedades, subpropriedades, melhor dizendo. Todas essas daqui. Então, como é que funciona a propriedade background color? Define o fundo, a cor de fundo para uma página. Como é que funciona? Background color, 2 pontos, e aí ele está dando um exemplo. Coral, aqui vai entrar a cor, o nome da cor, ou a cor em hexadecimal, ou a cor em RGB. E aqui vem assim, ó. Essa daqui não tem valores, tipo center, tudo. A gente tem que definir o nome da cor, ou hexadecimal, ou RGB. E aí ele faz um tente você mesmo. Quando a gente clica aqui nesse tente você mesmo, ele abre um editor. Posso fechar aqui em cima, que aqui é propaganda, ó. Ele abre um editor. E aqui a gente pode mudar, por exemplo, para a gente testar. Eu quero a cor 89
34FF. Quando você coloca o run, olha lá, a gente testa aqui mesmo. Então, puxa, deu certo, é isso que eu quero fazer. Você pega a propriedade, dá um copiar, vai lá para o seu CSS e cola. É muito legal isso aqui, uma ferramenta danada de legal. Então, para que serve, por exemplo, Background Image? Background Image define uma imagem de plano de fundo para um elemento body, né? Como é que funciona? Background Image, URL, e aqui o nome do arquivo, e ela pode funcionar junto com Background Color. Tente você mesmo. Então tá lá, ó. Ele tá dando, aqui, ó, a imagem de fundo. Tá dando essa textura aqui, ó. É algo chamado paper.gif. Como é que a gente pode testar isso aqui? Vamos ver se vai dar certo o que eu vou fazer. Eu não testei antes, mas eu acho que vai dar certo. Eu vou colocar aqui, ó, papel de parede. Vamos ver se vai pegar aqui um papel de parede qualquer, imagens. Pegar aqui um papel de parede qualquer. Esse daqui, por exemplo, ó. E aqui vamos copiar o endereço da imagem. Vou voltar aqui no editor e aqui dentro eu vou colar o endereço da imagem. Então, aquela imagem, olha aqui, ó, a imagem, o nome do arquivo é esse aqui, ó. Papel de parede, adesivo geométrico, linha GM, deve ser gramatura 31 por 1. E onde que ele está? Em https, www.piriri, piriri, piriri, piriri. Rodei, olha lá, o meu papel de parede. Tá? Então, a gente consegue testar, ver, utilizar, e a gente vai testando aqui. Aí, para a gente, depois a gente atende as perguntas, tudo, vamos ver propriedades de texto, propriedade de texto. Propriedade borda, que a gente falou bastante de borda. Então, deixa eu começar. Olha quantas subpropriedades border tem. Então, o que border faz? Escolhe o estilo das bordas para diferentes elementos. Quer dizer que a gente pode colocar borda em diferentes elementos. Divs, imagens, né? Então, por exemplo, o que está acontecendo aqui? Toda vez que eu utilizar o H1, está sendo utilizado uma border com um tamanho 5, do estilo sólido, da cor vermelha. É aquilo que eu falei. Como é que a gente vai chegar nisso? Né? Toda vez que eu usar o H2, uma border com tamanho 4 pixels, esse dotted, se eu não me engano, é o pontilhado ou serrilhado, eu não me lembro, o azul. Ou então uma border double. Bom, qual que tente você mesmo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A propriedade, antes de mais nada, a propriedade border é uma propriedade abreviada a border. Então, o que está sendo feito aqui em cima, melhor dizendo, aqui em cima, é que border está sendo utilizado do jeito abreviado. Então, qual é o primeiro valor aqui? Ó? É a largura da borda. O segundo valor, o estilo da borda. E o terceiro, a cor da borda. Então, quando a gente tem isso daqui, eu estou definindo a largura, o estilo e a cor. E é nesse site aqui no W3 School que nós vamos encontrar tudo. Tudo que é o portal oficial de HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python. É aqui que a coisa funciona, tá? Bom, só aí, vamos lá, tente você mesmo. Estou tentando eu mesmo, então olha o que aconteceu aqui naqueles 3 exemplos que foram feitos. Aqui a gente pode alterar, então, por exemplo, eu quero uma borda 10. Rodei, olha lá, borda 10. Eu quero, em vez de red, eu quero colocar uma outra cor qualquer, 00, 44, 00. Acho que vai ficar meio cinza. Olha lá, ficou, acho que é um meio esverdeado. Porque é red, RGB, green and blue. Coloquei 0 para o red, 0 para o blue e 44. Se a gente colocar FF aqui, ele vai pegar 100% de verde. Olha lá, isso aí, né? Então, o que está acontecendo aqui? Uma borda de 10 pixels, do estilo sólido e da cor tal. E aí a gente pode trabalhar com cada uma delas, tá?
Bom, mas quando eu tenho aqui o estilo, é aqui que eu queria chegar. Como é que eu fico sabendo quais são os estilos possíveis? Aqui a gente tem três: Solid, esse Dotted e o Double. Mas aonde que eu fico sabendo? Volta lá na documentação, estilo de borda. Veja que virou um link, né? Quando eu der um clique aqui e eu vou abrir numa nova aba, porque eu não quero perder isso aqui, é só uma opção. Na verdade, abrir numa nova janela. Ele vai trazer, olha lá, só que aqui, português, para facilitar a nossa vida. Então, estilo de borda, sólido, pontilhado, duplo tracejado. Sólido, pontilhado, duplo tracejado. Borda, estilo da borda, sólido, duplo, sólido, pontilhado. E assim por diante. Então, aqui a gente consegue, olha aqui, ó, todos os valores da propriedade. Sem borda, uma borda do tipo Haydn, só que aqui ele não traduziu, né? Então, se você quiser, você pega aqui, dá um Ctrl C, joga lá no Google, no tradutor do Google, dependendo da nossa habilidade em inglês. Para português, parará, olha lá, o mesmo que nenhum, exceto na resolução de conflitos de borda para elementos de tabela. Lembra que quando a gente construiu tabela lá atrás, né, a gente usou border, porque a tabela, por padrão, ela tem border 0. Bom, aí eu tenho dotted, dashed, solid, double, groove, read, inset, outset, e aqui não, aqui já são outras coisas, o valor inicial e se ela herda de algum lugar. Então, gente, é aqui a mina de ouro do nosso trabalho. E o que nós temos que, na minha opinião, qual que tem que ser o nosso trabalho? Começar de formatações simples, mas começar de formatações simples e aos poucos ir aprimorando, ir aprimorando. E o que eu acho que é fundamental? Deixa eu abrir outro navegador, que eu sou mais fã do Firefox do que do Chrome, mas é uma questão de estilo. O que eu acho que é fundamental? A gente começar a olhar para as páginas que nós vamos visitar. Por exemplo, eu tenho aqui a minha página inicial, é o monitor do Firefox, né? Já estou logado, então, uns tempos atrás, eu tive umas senhas expostas aí, eu troquei as senhas, tudo, mas aqui o importante é o seguinte, o que essa página está trazendo? Como é que eu consigo identificar, como é que deve ser a formatação? Olha, o hover, estão vendo o hover funcionar? Efeitos. Então, a gente começa a olhar para cá, perceba que a palavra ela ela fica numa cor um pouquinho mais acinzentada, vamos assim dizer. Isso é o hover funcionando, né? A gente começa a olhar para isso daqui e tenta entender como é que é a diagramação, né? Então, por exemplo, o portal que a gente vai passar para vocês daqui a pouco, não vou passar agora não, que vai ser a sugestão do trabalho. Então, a gente vem para cá e fala, olha o layout, cores, posição dos elementos, observem as divs. Por exemplo, uma div com borda arredondada. Isso aqui é uma div com borda arredondada. Borda, como é que a gente vai chegar nisso? Então, você vai lá, é que eu fechei aqui, né? W3 School. Português. Então, é borda. A gente vai lá no tutorial, não, na referência. Cadê referência? Referência. Tutorial, referências. CSS. Eu vou lá em border. E aqui, ó, preciso começar a pensar, descobrir qual dessas propriedades é a borda, é o que cria aquele arredondamentozinho no canto da borda. E essa daqui, ó, é a border radius, né? Adiciona cantos arredondados a dois elementos div. Então, como é que funciona isso? Border radius de tantos. Aqui é a simplificada. Mas, quer dizer que ele definiu uma div identificada pelo ID exemplo 1,
que eles estão definindo aqui? 2 pixels solid red. Então a gente já sabe, 2 pixels espessura, solid a cor, red, solid o estilo, red a cor. Tá, e aí o que está fazendo nessa segunda aqui como exemplo? O arredondamento da borda é de 25 pixels. Tente você mesmo, ele trouxe aqui, ó. Ah, eu não quero 25, vamos tentar aqui, ó, 10 pixels, vamos ver o que vai dar isso aqui. Tentou, olha lá, ele mudou aqui, ó. Fica atento aqui que eu vou mudar de novo, ó. Os 4 cantos. E aí dá para arredondar cada um dos 4, viu? Também. Então, por exemplo, 25 pixels, como a gente tinha. Olha lá, arredondou os 4 cantos, né? Então, quando eu ponho 25, se eu quiser colocar, vamos ver se vai dar certo o que eu estou falando aqui, ó. 25 pixels e 10 pixels. Deixa eu rodar aqui, ó. Ó, ele mudou. Aqui embaixo e aqui no canto. Então, ele fez. Aí, essa da quina superior esquerda está com 25. Da quina do canto superior direito está com 10. São esses dois valores aqui que eu passei. Do canto inferior direito está com 10, então ele trabalhou na diagonal. E do canto inferior esquerdo está com 10, desculpe, e do canto inferior direito está com 25. Se a gente colocar mais um valor aqui, vamos colocar aqui mais um diferente, só para a gente tentar identificar. Vamos pôr 15 pixels aqui, ó. Vamos ver que efeito que isso daqui vai ter. Fica de olho para a gente ver onde é que isso aqui vai mudar. Ele mudou aqui, ó. Ela colocou aqui, como a diferença é muito pequenininha, a gente não está entendendo, não está conseguindo visualizar. Por exemplo, 5 pixels. Eu acho que foi aqui. Então, é o canto, esses 4 valores aqui, ó. Superior esquerdo, superior direito, 15 pixels. Ele vai fazendo a volta no sentido horário. Superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo. Tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês? Propriedade border, radius. E por que eu vim parar aqui? Porque eu estava dando uma olhada aqui no site do G1 e eu vi aqui que essa borda, desculpa que ele abriu esse painel. Essa borda tem, olha lá, tem uma sombra. Essa daqui que abriu aqui é do painel, né? Deixa eu pegar. Olha lá. Ela está arredondada, tudo. Então a gente vai observando. E para finalizar, tem um jeito, só que eu acho assim que quem consegue utilizar isso é quem tem bastante experiência, que é utilizar o inspetor. Ó, inspecionar elemento. Então ele vai abrir aqui o console. Deixa eu só posicionar esse console de maneira diferente. Aqui tem todo o código da página, e à medida que a gente vai se posicionando, estou mexendo o mouse, ele indica lá em cima. Vou fazer isso aqui no Chrome, que eu acho mais legal. Vou fazer aqui, ó, vou abrir um inspetor aqui, ó. Espera que ele já vai abrir. Acho, né, que ele vai abrir. Cadê o inspetor? Ah lá, abriu. Então, à medida que eu vou, deixa ele mostrar aqui os elementos. À medida que eu vou inspecionar. Só um pouquinho que ele já vai abrir aqui no inspetor. Aqui, ó. À medida que eu vou, aqui deu para ver legal, ó, que eu vou me movimentando. Então aqui é o head, aqui é o body, aqui é a minha div externa, eu vou expandindo o código, ó. Então, se eu me movimento aqui, ó, no corpo da página, ele indica, é que eu não tenho 2 mouses, mas ele indica aonde que é. Então, percebam que eu estou aqui em cima de div interna 1, e ele está mostrando aqui, ó, olha lá, vou movimentar o mouse, lá ele mostra o que está acontecendo. E mais, ele mostra o CSS aplicado, né? Então, aqui, ó, quando eu vier aqui na div interna, nessa div que é da classe interna, ele me apresenta o CSS aplicado aqui, ó. A gente consegue, mas, como eu falei para vocês, as propriedades são muitas, é uma quantidade muito grande. Eu
Confesso que, como eu não sou um especialista na área, às vezes mais me embaralha do que ajuda, mas também é um ponto de referência, tá bom? Beleza, então era isso que a gente queria falar para vocês no começo da aula, nesse startar da aula, nisso já foram 50 minutos de aula quase, e vem a proposta. Tem alguma coisa aqui, Cristiano? Deixa eu ver. Acho que não, né? Senão você me chamaria. Propriedade de preenchimento. Não, tá tudo tranquilo, Wagner. Só tô auxiliando aqui, colocando alguns conceitos que você tá falando. Beleza, beleza. Então, gente, para nós, eu vou pegar esses dois arquivos aqui, eu vou compactar e vou mandar para vocês terem esse materialzinho aqui de centralizar, essas coisas todas, já já eu mando. São esses dois arquivos aqui, ó. Eu chamei de aula 4, porque semana passada a gente fez a revisão. A primeira aula, quem fez a exposição foi o Cristiano. Aí depois eu fiz da segunda, fiz da terceira e mandei esse material para vocês. Eu vou mandar essa daqui, ó. Eu vou compactar e já mando para vocês. É que o WhatsApp ele está ligado aqui no outro computador. Eu não estou aqui, mas já já eu mando. Bom, o que nós vamos sugerir para vocês? O mesmo trabalho que nós sugerimos para o pessoal da tarde, que é o seguinte. Só preciso achar aqui onde é que está agora, né? Um minutinho, aqui, ó. Esse portal aqui é um portal do Ministério da Saúde que traz informações sobre o coronavírus. Portanto, é um portal oficial. Informações básicas. Então, tem aqui, ó, fizemos até o roteirinho sobre a doença, né? Só que eu cliquei aqui, ó. O que é o Covid? O Covid é a doença. Quem transmite a doença é o vírus. Quais são os sintomas? E aqui, se vocês começarem a observar, vai tentando. Nós não vamos. A proposta não é fazer um igual a esse. A proposta é utilizar conteúdo, só para a gente alimentar, assim, a nossa criatividade, um portal sobre o Covid-19, uma página, não um portal, uma página sobre o Covid-19. Dá para fazer, é claro que não dá para fazer isso daqui funcionando, mas vocês já sabem fazer, posicionar uma div aqui, né? Qual que é o X da questão aqui? É o position, absolute, né? Lembra disso? Então, tem, por padrão, as divs são position relative, quando a gente quer colocar lado a lado flex, quando quer definir num lugar qualquer e ela não sai, eu posso rolar a tela para horizontal ou vertical, ela é o absolute. Então, o que essa página traz? Dados oficiais do Ministério da Saúde. Então, o que é Covid-19, o que é coronavírus, quais são os sintomas, como é transmitido e assim por diante. Diagnóstico, como se proteger. Tem links, né? Veja como confeccionar e usar a sua máscara. Então, o que nós queremos que vocês façam? Em primeiro lugar, que vocês bolem, deem uma olhada, uma pesquisada, pega o papel e anota o que vocês vão colocar. Sugestão. A partir daqui, ó, o que é Covid, o que é coronavírus, quais são os sintomas, como é transmitido, como se proteger. Se eu ficar doente, o número de casos, pode apresentar um gráfico, por exemplo, né? Links úteis. Então, isso daqui a gente pegou e passou. Eu e o Cristiano damos aula à tarde, nós passamos para os alunos. E a tarefa deles é produzir uma página, só que eles não aprenderam ainda diagramação. Porque como eles são mais novos, estão ali no primeiro ano do ensino médio, eles são mais imaturos, assim, a gente caminha numa velocidade bem mais reduzida, né? Eles estão lá no HTML básico ainda. Então, a ideia é essa. O que vocês precisam fazer, então? Verificar se o conteúdo vai ser esse, se vai ter mais alguma coisa. Não pode ser, eu acredito que não seja alguma coisa muito extensa, porque senão a gente se perde no tempo e nos recursos, e também não pode ser uma coisa muito simples. Tem que achar o ponto de equilíbrio, e cada um vai ter o seu. E nós vamos estar aqui para ajudar. Então, utilizar a diagramação, os textos vão servir só de conteúdo, nós não vamos avaliar texto, nós não vamos avaliar, que eu digo, isso oficialmente é avaliação?
Ah, nós não estamos preocupados com nota, nós estamos preocupados que vocês aprendam, nossa intenção é que vocês aprendam. Então, se o texto está bem escrito, está mal escrito, isso para a gente é secundário nesse momento. Então, é a diagramação, é o estilo. Nós queremos exercitar estilo. E, como nós estamos numa escola, a gente precisa passar por um processo de avaliação, né? E eu digo para vocês que, deixa eu voltar aqui, e vou parar de compartilhar, nós recebemos uma determinação do Centro Paula Souza que nós precisamos fechar as notas do primeiro bimestre. Eu sei que pode parecer uma coisa meio assim, poxa, mas como? A gente parou, voltou. Pois é, mas o que é determinação, né? Até o dia, que dia que é, Cristiano, mesmo? 29, né? Isso, até o dia 29. Final do mês. Exatamente. Então, dia 29, nós temos que entregar as notas de todas as turmas. Então, não pode ficar muito para o final. Nós vamos marcar, eu nem conversei com eles sobre data para isso, mas vamos conversar aqui nós, assim, eu sei que a comunicação é difícil tudo, uma proposta. A proposta é data final, dia 28, mas vamos tentar adiantar o máximo, mas a gente marca dia 28, e aí a gente tenta, eu e o Cristiano, vamos nos desdobrar para que durante a aula, a gente faça esse fechamento das notas, que é uma obrigação nossa, um papel nosso. Gostaria que vocês não se preocupassem com a nota, é uma questão administrativa, burocrática, que vocês se preocupassem em fazer. Ah, mas vai ficar bonito, vai ficar feio, vai ficar... Isso faz parte do processo. Os primeiros sites que nós fizemos são horríveis. Eu digo para vocês ainda, os sites que eu faço hoje são, assim, comparado a profissionais que elaboram, eles são precários. Então, nós estamos no processo de aprendizagem, que vocês pegassem o medo, amassassem o medo como se fosse uma folha de papel, o receio da nota, tudo, e jogassem fora. Nós estamos aqui para trabalhar juntos, né? E aí, nós vamos parar de falar, porque senão eu fico explicando isso daqui até às 10 horas. Nós paramos e vocês começam a fazer. Eu vou mandar para vocês 2 arquivos. Eu vou mandar aquele que tem o pequeno conteúdo da aula de hoje, e vou mandar esse arquivo aqui, ó, que tem o link e essas sugestões. Espera aí, Jandre, que eu já vou ver o que você escreveu lá. Só um minutinho, tá? Já mandei. Esse negócio do coronavírus já está no grupo lá. Ah, ótimo, perfeito. Então, se você já mandou, Tá foi lá. para dar o exemplo de hoje, né? Isso, o exemplo não mandei, não. Senhor, é para criar o site. Isso, aí é o seguinte, Jandre, é para criar o site e colocar no 00 Web Rust. Quem conseguir, ótimo. Mas quem não conseguir, vai compactar a pasta por algum motivo e manda para a gente, tá? Nós vamos auxiliar, nós vamos dar o suporte aqui, mas é o tal negócio, nós estamos à distância, espero que a gente consiga atender a todos da melhor maneira possível. E vamos nos esforçar para isso. Então fica assim, conseguiu subir? Perfeito. Não conseguiu subir? Não tem importância. Se preocupa com isso não. Manda, a gente vai combinar, manda, e a gente vai, burocraticamente, vamos assim dizer, a gente vai analisar o empenho. O que nós queremos é o esforço, é o empenho. Perfeição, daqui a muitos e muitos anos, todos nós, porque nós estamos sempre aprendendo. Tudo joinha, moçada? Belezinha, tá certo. Eu vou encerrar a gravação da aula, porque agora também já começou instruções. Muito